Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, dia 23 de março de 2023, quinta-feira, nós estamos ao vivo aqui dentro da programação da sua TV Arapuã, que vou contar com sua audiência. E você que estava acompanhando e tem acompanhado nestes dias essa belíssima série de reportagem Por Trás dos Muros, que está sendo produzida, editada aí e exibida pela TV Arapuã, trazendo a realidade dos projetos de ressocialização, é o melhor caminho, né, para se combater aí a criminalidade e dar ali uma alternativa para quem eventualmente cometeu ali algum crime, poder sair definitivamente desse mundo, construir uma nova história e caminhar numa nova história, o que é bom para a sociedade como um todo, que vai tendo ali os índices menores de criminalidade. Doutor João Alves, secretário de Administração Penitenciária, muito boa tarde. O homem por trás da Secretaria de Administração Penitenciária e o homem conduzindo a equipe por trás desses projetos todos de ressocialização. Muito obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Na sua visão geral, vou tratar de alguns temas específicos aí, qual a importância de projetos como esse? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os telespectadores. Nós consideramos como muito importante. Projeto de ressocialização, todos os nossos projetos de ressocialização, eles são de grande importância, né? A maioria passa pela educação, trabalho, né? Saúde. Então nós temos nos nossos quadros de profissionais, muitos bons profissionais. Nós temos uma gerência de ressocialização funcionando perfeitamente, permanentemente, né? E nós estamos nos destacando na área educacional. Hoje, nós temos 5.000 reeducandos inseridos nos projetos de ressocialização pela educação. Só na educação? Só na educação. São vários temas, são vários círculos, né? Nós temos o ProUni, nós temos o Enem PPL, nós temos o Enseja. Nós temos várias linhas para quem quer estudar. Educação a educação à distância, né? Então, os nossos números na área da educação são muito bons. Eles têm passado no Enem, eles têm... Passado no Enem PPL, né? Que é o Enem para pessoas privadas de liberdade. No ProUni também. Então, nós temos bons números nessas áreas aí. Ô, secretário, é arriscado a gente dizer que, às vezes, o cidadão que está lá, ou a cidadã, ele fora do presídio não tinha encontrado um caminho para a vida e no presídio é que encontrou. Às vezes, em alguns casos, dá para a gente dizer que, em alguns casos, foi o presídio que deu o melhor caminho para a vida desse cidadão? Positivo, Luiz. Positivo. Porque se fala muito, não, o presídio é a universidade do crime, você entra lá e sai mais graduado ainda, mas tem histórias diferentes dessas? O presídio, ele tem o que você quiser ser. Se você quer se reeducar, se você quer abraçar uma nova vida, uma nova forma de viver, você encontra apoio para ela. Então, as pessoas que querem estudar, que querem trabalhar, nós temos pessoas que chegam na unidade prisional, no primeiro dia já chegou, olha, assim que puder, eu quero começar a trabalhar. Estão pedindo para trabalhar, porque trabalhando ele vai estar remindo a pena. Cada 3 dias trabalhado, 1 dia de pena remido. A leitura também está remindo a pena. Nós temos um projeto de educação e temos um projeto de remissão também pela leitura. Vamos dizer que ele já seja uma pessoa alfabetizada e tem até um grau de instrução melhor. E ele quer entrar na remissão pela leitura, então ele recebe, nós temos bibliotecas. Essas bibliotecas têm cadastrado todos os livros. Ele recebe um livro, lê esse livro, faz um resumo. Existe uma comissão que faz uma análise desse resumo que foi feito por esse reeducando, inclusive passando pela vara de execução penal, porque nós emitimos a certidão, mas essa certidão dizendo que ele leu aquele livro e que... Ele faz um resumo, uma redação faz uma redação sobre o livro. Que atesta que ele leu? Que atesta que ele leu, e aí isso vai para a vara de execução penal, para o juiz da execução penal, com base no nosso laudo e com base na redação que ele fez. O juiz vai atestar ou não a remissão de pena com base na leitura. E quantos livros ele pode ler por período? É indefinido? Não, ele pode ler quantos ele puder e tiver tempo. Porém, não são todos os livros, não entram
Tem um limite por ano, tem um limite anual. Tá. Até por causa da remissão de pena não pode ser toda, né? Pois porque mas é muito bacana porque é um caminho também de transformar. Imagina, talvez o apenado chegue ali sem ter lido muitos livros antes, sai da sua pena com... Sai dali com uma bagagem cultural, né? Uma experiência melhor. E muitos deles passam a estudar para o Enem PPL, para o ProUni e fazer vestibular. E nós temos várias aprovações no vestibular, né? Vestibular em várias áreas. Para vestibular que ele entra pelo ProUni, né? Pelo Enem. E aí passa a cursar faculdades, algumas à distância, cursos à distância e outros cursos presenciais. Ô secretário, só para a gente ter uma noção do tamanho do trabalho que vocês fazem em relação à ressocialização. Quantos presídios a Paraíba tem, quantos apenados e todos os presídios, todas as unidades têm algum projeto específico de ressocialização ou seja, tem um processo de expansão para atingir integralmente? Como é que nós temos 65 unidades no estado. 65 no estado todo. Unidades, entre presídios e cadeias. Né? Isso gera hoje aproximadamente quantos apenados? Hoje, Aproximadamente 10 mil apenados no regime fechado. E aí, de projetos de ressocialização, até onde vocês conseguem chegar? Projeto de ressocialização, nós temos projeto de ressocialização em todas as unidades. Principalmente em algumas unidades nós temos projeto de ressocialização pelo trabalho, mas em todas nós temos projeto de ressocialização pela leitura, pela educação. Ou seja, integralmente todas as unidades integralmente, têm todas as unidades têm projeto de educação, educação à distância, educação presencial. Algumas unidades temos educação presencial, o professor vai na unidade para ministrar a aula, né? E aquele aluno vai prestando os exames e vai concorrer ao curso que ele quer dentro das opções que são ofertadas pelas universidades. Pela sua experiência como delegado da Polícia Civil, mas sobretudo com tantos anos, né? Quantos anos na administração penitenciária? A administração penitenciária é o meu primeiro ano. Não como secretário, eu digo atuando lá. Atuando lá. A administração penitenciária eu passei 4 anos como gerente do sistema. Do sistema. Com a experiência que o senhor tem como delegado da Polícia Civil, como lá na própria administração penitenciária, o senhor pode atestar que os presos que passam por algum projeto de ressocialização, seja no trabalho, seja na educação, eles têm um destino diferente, secretário? Eles acabam tendo um destino diferente dos outros? Nós temos exemplos práticos que mostram isso. Nós temos, por exemplo, agora em novembro eu assinei junto com o IFPB e entregamos 20 certificados de pessoas que fizeram curso de eletricista pelo IFPB, foram aprovados e desses que estavam recebendo certificado, alguns deles já estavam empregados como eletricista e um deles já tinha aberto uma empresa para trabalhar com eletricidade, inclusive contratando colega deles. Que bacana, que bacana. Mas nós temos outros exemplos disso. Nós temos reeducandos que passou, inclusive um reeducando passou no vestibular de medicina em Campina Grande. Reeducando do regime fechado. E a nossa gerência, o nosso diretor da unidade, conversou com o juiz, levou a documentação, apresentou essa documentação ao juiz da comarca e o juiz autorizou que ele saia todos os dias da semana para assistir aula, ele sendo do regime fechado, está saindo para assistir aula e voltando para a unidade prisional. Vai ser médico, né? Com certeza. Saindo, né, e tendo estudado dentro. Isso vai dentro daquela pergunta que você fez anterior. Se tem gente que mudou, esse é um caso, mas nós não temos só isso. Nós temos vários casos que, se eu fosse enumerar aqui, eu precisaria trazer anotado. Vários casos de pessoas que passaram no vestibular, estão cursando faculdade com autorização do judiciário, mesmo eles estando no regime fechado. Então, alguns entram na faculdade fazendo educação à distância e outros presencialmente. E a gente, quando ele está no regime fechado, a secretaria, através do judiciário, tem conseguido autorização para que ele assista todas as suas aulas. Histórias transformadoras. Olha, o governador João Azevedo fez um destaque, destacou a importância, né, dos projetos de ressocialização que a secretaria e o governo têm conduzido. A gente tem aí uma fala e uma palavra do governador nesse sentido.
projetos de ressocialização que nós temos aqui na Paraíba toda são de reconhecimento nacional. O Conselho Nacional de Justiça vive o tempo todo passando para a gente informações sobre a condição que nós oferecemos para quem quiser reconstruir sua vida, para quem quiser verdadeiramente tomar um novo rumo na sua vida. A Paraíba é o estado brasileiro que proporcionalmente tem o maior número de aprovados em universidades de pessoas privadas de liberdade. Isso é uma coisa fantástica. Significa dizer que a educação está chegando em cada unidade. Nós temos jovens privados de liberdade que passaram em medicina agora. Que passaram em medicina, você imagine isso. Então, eu fico muito feliz de que, nessa condição de governador, nós possamos, através de todo o time de governo, mudar a vida das pessoas. Eu sempre digo que fazer gestão é cuidar das pessoas. É cuidar. Seja qual for que seja a ação que você realize, você tem que ter o foco sempre de cuidar das pessoas. Tá aí, essa fala do governador aí foi feita no Salão de Artesanato, mais recente, né, da edição aqui em João Pessoa. Agora em janeiro, né? Janeiro. Aqui em João Pessoa. Sim. E nessa edição do Salão, tinha algumas peças produzidas de várias unidades prisionais da Paraíba pelos presos, né? Em venda, é isso? Positivo. Nós estávamos lá com o Castelo de Boneca, né? Certo, esse que a gente inclusive mostrou agora na série. Vendendo esses produtos, estávamos com um stand permanente lá, durante os 30 dias. Estávamos com a demonstração do telescópio que é fabricado na cadeia pública de Esperança. Inclusive, há alguns dias da semana, às 18 horas, o diretor da unidade levava o telescópio lá para a rua e as pessoas contemplavam, as pessoas viam os astros através do nosso telescópio, que tem tido uma boa aceitação, uma boa aprovação, inclusive pelos órgãos de tecnologia da Universidade Federal de Campina Grande e da UF, da Universidade Estadual de Campina Grande também, que estão colaborando, estão querendo nos ajudar na confecção de mais telescópios e de melhores qualidades. Essa história eu acho genial, ou seja, presos na Paraíba produzem telescópios que já estão sendo adquiridos internacionalmente, aí já estão sendo... Pois é, os telescópios estão sendo fabricados, inicialmente, foram entregues nas escolas do município de Esperança. Agora, tem um convênio assinado com a Secretaria da Educação do Estado para construirmos para as escolas estaduais, vão ser distribuídos para as escolas estaduais, e a notícia sobre o telescópio já roda o mundo. Nós já temos site do México que noticiou esse evento. Então, está mais do que aprovado. Estamos incentivando esses apenados a trabalharem com essa finalidade. Temos um caso interessante que o cidadão trabalha fabricando telescópio e a escola onde a filha dele estuda recebeu um telescópio. Então você imagina a satisfação dessa criança. Que talvez até escondesse ali o pai. Pois é, de mostrar para os coleguinhas que o pai dela participou da construção daquele equipamento. Que bacana, secretário, que bacana trazer essa realidade. Bom, tem todo esse esforço por parte do governo, da secretaria, dos projetos de ressocialização, no campo do trabalho, no campo da educação, mas tem uma barreira que precisa ser ainda transposta, que é do preconceito lá fora, das empresas olhando, ou seja, às vezes o apenado passou por um projeto sério de ressocialização, de reeducação, de trabalho, quando vai para a sociedade, é reinserido, fica ali aquele preconceito da empresa. O que é que o senhor diz para a sociedade? A gente viu a fala do governador aí, dizendo, olha, preciso respeitar a vida em todos os seus níveis, né? O que é que o senhor diz? Você vai dizer no próximo bloco, vamos rapidinho para o intervalo comercial, para dar sua mensagem para quem ainda tem restrições, para quem passa por projetos de ressocialização como esse. É rapidinho, é um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade. Nós estamos nessa linha, João.